Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a abrir comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 12, versos de número 41 a 44. A palavra de Deus diz assim: Jesus sentou-se em frente ao lugar onde se colocavam as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre e de pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: Afirmo-lhes que esta viúva colocou sobre a caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então, quero convidar você a refletir comigo sobre o tema Jesus está observando as suas atitudes. Notem vocês que essa situação da viúva, ela serve como um pano de fundo para Jesus nos apresentar algumas características negativas da sociedade daquela época, especificamente a figura daqueles fariseus, daqueles mestres da lei, das pessoas que, em algumas situações do capítulo 12 do Evangelho de Marcos, estavam testando Jesus a respeito da ressurreição, testando Jesus a respeito do que realmente seria o amor sobre todas as coisas, o que seria amar a Deus, amar ao próximo, a si mesmo. Essas pessoas questionaram Jesus a respeito do proceder com o casamento, como isso se daria. Então, na verdade, não era um público sincero, não eram pessoas que demonstravam pela pessoa de Jesus Cristo a reverência, o respeito que lhe convinha mostrar e apresentar. E é nessa situação em que Jesus efetivamente vai estar mostrando para aquelas pessoas o qual era o proceder desse público, dessas pessoas que viviam de aparência. Então podemos observar que dos versos de número 38 ao 40, Jesus ele está alertando sobre a forma de condutas com que viviam aqueles homens, que viviam aqueles doutores, aqueles mestres da lei. E Jesus diz o seguinte: ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar lugares mais importantes nas sinagogas e nos lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Então perceba você que esse era o contexto, era a situação que Jesus objetivava mostrar para aquelas pessoas que se encontravam ali no templo. E quando Jesus observa aquela viúva que adentra ali, ele está vendo que muitas pessoas estavam deitando ofertas naquele gasofilaço e, por sinal, eram grandes quantias. No entanto, quando Jesus olha para aquela simples mulher que apresenta ali 2 moedas de cobre, por sinal, o valor mais insignificante possível, Jesus vai afirmar que aquela mulher ela deitou naquele gasofilaço tudo que tinha, ela deu mais do que todos os outros. E Jesus vai, inclusive, dizer que aquela mulher, ela ofereceu o seu tudo. Ela não ofereceu o resto como os outros. E talvez aqui nós façamos uma pergunta inquietante. O que eu e você temos oferecido para Deus? Nós temos oferecido apenas o resto? Ou nós temos feito como essa viúva? Nós temos oferecido o nosso tudo, o nosso melhor. Porque, bem da verdade, muitas vezes nós nos levantamos no nosso dia a dia apressados, atrasados. Às vezes, quando você vai se dar conta de fazer uma oração para Deus, talvez já seja no final do dia, quando você está extremamente cansado, exausto, e muitas vezes essa oração ela não tem concentração, não tem teor algum. Muitas vezes essa oração só consiste em pedir, pedir, pedir. E isso quando faz. Mas
Você tem tido momentos de qualidade com Deus? Você tem oferecido o seu melhor, como essa viúva fez? Ou o que você tem feito do seu tempo? O que você tem oferecido para Deus é o que sobra do seu dia. Quanto tempo você tira para ler a palavra de Deus, para aprender a respeito da pessoa de Deus? Você o faz com qualidade? Ou você dá o resto para Deus? Você escolhe apenas aquilo que te interessa e o que sobrar é de Deus. Nós temos vivido um tempo que, infelizmente, nós temos nos preocupado muito com nós mesmos e temos nos esquecido de Deus. Essa era a atitude daqueles homens, daqueles mestres da lei. Eles queriam apresentar algo para a sociedade, aquilo que de fato não era. E muitas vezes nós temos nos preocupado nos dias atuais com isso, em oferecer um padrão daquilo que nós não somos. Que nós possamos pensar nisso e refletir a respeito da história dessa viúva.